Realmente é um prazer muito grande a gente estar aqui e dar continuidade a esse trabalho com o tarô. Nós já fizemos uma primeira parte e apresentamos em outubro de 2003 e essa daqui a gente vai dar sequência. Mas como alguns estão fazendo a primeira vez, nós vamos dar a síntese do que nós passamos, inclusive da primeira parte, porque a metodologia prática, o pessoal quer saber como usa o tarô na prática e não só ter o conhecimento da teoria. Então nós demoramos um pouquinho mais para trazer esse conhecimento e usar na prática de uma maneira bem simples, porém importante. E muitos já estão usando e me deram respostas assim bem favoráveis, que estão conseguindo resultados assim fabulosos somente com uma primeira disposição. Então o objetivo do curso de hoje é dar outras disposições para que a gente possa ampliar a aplicação do próprio tarô. Então, não tem problema nenhum quem não assistiu o primeiro módulo, porque é como se estivesse assistindo hoje, que a gente vai fazer esta síntese. Mas todos vocês conhecem o tarô, é uma ferramenta conhecida de vocês. Eu vou fazer uma síntese do tarô porque é importantíssimo. Na realidade, o tarô é a maior ferramenta, é o maior instrumental do ocultismo e da magia. Não existe nada que tenha tanto conhecimento, nada que tenha tanta consciência como o tarô. Nós podemos usar várias ferramentas, existem livros, existem tratados, existem outras práticas, existem yogas, existem as mais diversas ferramentas dentro de um processo de iniciação, de um processo de busca de consciência, de busca da verdade. Mas o tarô, ele representa a síntese de todo o conhecimento. Então, dentro do tarô, nós temos toda a numerologia, tem toda a astrologia, tem todo o conhecimento das personalidades, que o tarô não é simplesmente uma carta para adivinhar coisas pessoais. O tarô total tem 78 lâminas, das quais 22 a gente chama de tarô maior e 56 de tarô menor. O tarô maior, ele é usado exclusivamente para fins transcendentais, para ganho de consciência, para aberturas e expansões conscienciais e também para saber coisas relacionadas à humanidade como um todo, ao planeta como um todo, acontecimentos globais. Então, tudo que se refere a acontecimentos gerais, globais do planeta, acontecimentos importantes, nós usamos o tarô maior. E o tarô menor, que tem 56 lâminas, nós usamos para fins pessoais. O tarô menor, ele corresponde ao baralho comum. Ou seja, antes de existir o baralho comum, existia o tarô, que é a ferramenta sagrada, para fins pessoais, individuais, particulares. Porém, os ciganos transformaram esse tarô, trouxeram esse tarô na face da terra para ensinar essa técnica, esta prática, e depois esse tarô virou o baralho comum que deu os vícios que a gente conhece, buraco, pôquer, pif-paf e etc. Então ficou claro isso, o tarô maior para fins globais do planeta, fins universais, e o tarô menor para fins pessoais. Agora, é lógico que para usar o tarô menor, se eu fizer associação com o tarô maior, ele vai ficar mais forte. Então nós usamos as cartas do tarô maior para abrirem o tarô menor. E através do tarô menor buscarmos as coisas pessoais. Mas se nós quisermos saber apenas coisas relacionadas ao planeta, coisas mais gerais, usamos simplesmente o tarô maior. O tarô, na realidade, ele não é uma carta. Existe a carta, existe a figura, e essa figura não é exatamente o que é o tarô na realidade. Na realidade, o tarô, ele é tridimensional. Quando nós entramos em contato com o tarô, ele surge de uma forma tridimensional na nossa frente e como que se fosse um holograma, a gente tem aquela figura em 3 dimensões, dinâmica, em movimento, e aquela figura, à medida que ela vai se mostrando para nós, todo o conhecimento é colocado dentro de nossa consciência. E quanto mais nós nos fixarmos naquela figura tridimensional em movimento, mais ela vai gravando dentro de nós conhecimentos fantásticos. Cada uma das 22 lâminas tem um conhecimento equivalente ao volume de uma Bíblia, por exemplo. Mas conhecimento compactado, que quando chega na nossa consciência, isso se expande, se multiplica de uma maneira muito maior. Então o tarô é uma ferramenta de magia, uma ferramenta de conhecimento, e não é vinculado a qualquer religião, a qualquer filosofia. O tarô também ele é polar.
Nada que existe manifestado, não existe o número 1 manifestado. Tudo tem sempre o seu complemento, o seu encaixe, o seu oposto, o seu contrário. Então, todo o mundo é polar. Todo o universo é polar, toda a manifestação é polar, porque a própria polaridade é o que garante a manifestação. Então o tarô também é polar. Ele pode tanto revelar coisas boas como revelar coisas ruins. Ele é o maior instrumental da magia negra e o maior instrumental da magia branca. Ele serve para o bem e serve para o mal. Então nós é que determinamos. E o que tem atrás do tarô? O tarô é um meio de comunicação com outras consciências. Então, o que são anjos, por exemplo? São inteligências criadoras, são inteligências. O que são semideuses? Também são inteligências. O que são deuses? São inteligências. Então, se nós olharmos, por exemplo, a linhagem de anjo, arcanjo, arqueu, são inteligências. Anjos são inteligências que cuidam das experiências evolutivas. Então, tem os anjos que criaram e constroem e mantêm o mineral, anjos que constroem o vegetal, que constroem o animal, que constroem o hominal, que somos nós. Existem os arcanjos que controlam experiências coletivas, são grupais. Existem os arqueus que controlam experiências cíclicas. Depois existem os exousiais ou virtudes que criam as formas que existem. E veja quantas formas que existem em todos os reinos. Existem os dinameis ou potestades que cuidam dos movimentos. Então é fantástico. Existem os quiriotetes que colocam a sabedoria na própria evolução. Depois existem os querubins, que imprimem todo um processo de harmonia, os anciãos, que imprimem toda a vontade, e os serafins, que imprimem o amor. Tudo isso que eu falei são hierarquias de inteligência e hierarquias de consciência. Então, através do tarô, nós podemos entrar em contato com essas inteligências. Agora veja, para nós entrarmos em contato com a inteligência mais fraca, ou a inteligência, vamos dizer, acima do homem, é o anjo. Já é complicado, porque é uma inteligência que não usa raciocínio, dedução, é a própria sabedoria. Então, quando nós entramos em contato com uma inteligência angélica, é a sabedoria direta que flui para nós. Então, não existe dúvida, não existe erro, é uma sabedoria direta. Então, o que vem pelo tarô é um conhecimento real, é um conhecimento verdadeiro, quer seja negativo ou quer seja positivo. É sempre verdade. E nós temos que aprender a usar o tarô, entrar em sintonia com o tarô, para poder captar esta verdade. Então, vai chegar o momento, tudo que eu vou ensinar para vocês, nós vamos fazer em ciclos setenários e considerar como 4 eventos como sendo o aceitável. 4, dentro de 7. Então, joga 7 vezes. Se deu 4 naquilo que a gente está buscando, então a gente considera como real. Isso é no início. Gradativamente, quando vai tendo essa sintonia com o tarô, joga uma vez só e já fala tudo. Por quê? Porque a consciência está manifestada. Então o tarô, na realidade, é um meio de nós entrarmos em contato com estas inteligências, com estas consciências, que vão trazer o conhecimento para nós. Não tem conhecimento humano, não tem conhecimento maior em toda a manifestação do que aquele que a gente consegue através do próprio tarô. Existem muitos tarôs, tem mais de 500 tarôs. Agora, qual que é o melhor tarô? O melhor tarô é aquele que tem maiores detalhes que vão facilitar abrir essa consciência. Então, tem tarô fajuto, tem tarô que não serve para nada. Uma pessoa fez da cabeça dele, mas ele nem sabe o que tem atrás do tarô, a realidade do tarô, simplesmente ele desenhou. Achou que é bonito fazer essa figura, manteve uma mesma base. Então, tem tarôs aí que são lindos de morrer, mas não servem para nada, são verdadeiros lixos para quem busca a consciência. Mas existem tarôs reais. E nós usamos os reais, os tarôs que realmente têm força. Existe um tarô, ele é o tarô egípcio. Este sim é válido, o tarô egípcio. Por quê? Porque ele foi desenvolvido por Hermés, o Trismegisto, 3 vezes grande. Hermés corresponde ao próprio Tote. De Hermés vem o hermetismo, né? E atrás do hermetismo, a linguagem que traz o hermetismo à tona é o próprio tarô. Existe também, dentro da tradição grega, Hermés, o Trismegisto, 3 vezes grande. Mas este ser é o mesmo Mercúrio dos romanos. Então, tudo que a gente conhece sobre o caduceu de Mercúrio, sobre Mercúrio, essa grande divindade, que é a divindade mais comprometida com o homem, também está ligado ao tarô. E também a Tote.
dos egípcios é o mesmo ser, é a mesma consciência. Por isso que o tarô egípcio, ele é válido, só que o tarô egípcio, ele desperta uma consciência limitada. Por quê? Quanto tempo ele foi colocado na face da Terra? Ele é muito antigo. E naquela época não existia internet, o homem não tinha o nível evolucional que tem hoje. Então ele dá uma base um pouco simples. Ou seja, ele permite despertar apenas o mental concreto. Excelente, quer dizer, se nós usamos só 7% de nossa capacidade mental, usando o tarô egípcio, eu vou ter possibilidade de ter 100% da capacidade mental. É muita coisa. Mas tem coisa melhor. Qual é a coisa melhor? É o tarô que a gente usa, que foi desenvolvido por Papos, usou muito esse tarô, mas na realidade quem canalizou esse tarô e começou a trabalhar com ele foi Eliphas Levi. E nós sabemos que Eliphas Levi escreveu muitos livros sobre magia. Ele, por exemplo, é o padroeiro do círculo esotérico da comunhão do pensamento, foi um grande ocultista. Mas como nós vivemos no mundo polar, ele também pisou na bola. Só que ele pisou na bola, felizmente, quando ele estava já com uma idade bem avançada. E ele perdeu muita consciência, fez muita besteira, mas isso nós nem levamos em conta, porque o que ele fez durante a época boa da vida dele foi excelente, inclusive esse tarô. Então Papos usou, foi um grande ocultista, um médico ocultista, ele usou, e este tarô é o tarô base de uma escola de iniciação. Chama-se tarô de Oswald Wirth. Então, ele é um pouco caro, porque ele é feito na Suíça e é distribuído através dos Estados Unidos, até chegar aqui isso gera um custo a mais, que é feito na Suíça. O suíço já cobra o negócio um pouquinho acima das impressões normais. Aí ele vai nos Estados Unidos e é distribuído. Mas é preferível ter uma ferramenta desta, que é rica em detalhes, do que ter algo que a gente nem sabe se funciona. Então, esse tarô, ele é diferente do tarô egípcio. Ele permite despertar o mental abstrato, que é muito superior ao mental concreto. Então, ele permite entrar direto através das inteligências criadoras ou com o mundo angélico. O tarô egípcio permite também, mas ele tem que ser codificado na nossa linguagem, para entrar como raciocínio. Ou seja, quando eu uso o tarô egípcio, as coisas vão acontecer através do meu raciocínio, da minha dedução, da minha lógica, da minha indução, pelas minhas capacidades mentais. Quando eu uso esse tarô, eu não uso a minha mente. Simplesmente o conhecimento é colocado dentro da cabeça. É muito mais fácil. Você não precisa pensar, já entra direto dentro da cabeça, não é melhor? Então, este permite entrar em sintonia direta com o mundo angélico. Por isso que nós usamos esse tarô. Não é porque a gente ganha comissão para vender o tarô, é pelo valor dele. Então, toda verdadeira escola de iniciação usa somente esse tarô, chamado Oswald Wirth. Senão, aí ela não está atualizada dentro dos processos. Existe um outro tarô, esse daqui, nós já demos cursos sobre esse tarô. Esse tarô, ele foi concebido por uma das manifestações de Melquisedeque na face da Terra, e ele viu essas 24 lâminas em volta dele. Esse tarô não existe, por enquanto. Para dar os primeiros cursos, eu dei cursos desse tarô na Sociedade Brasileira de Obiose, e todos os cursos que eu dei, eu pedi autorização e foi dado pela própria presidência, na época, da Sociedade Brasileira de Obiose. Então ele autorizou, mandou fazer e nós fizemos. E tudo que foi gerado de recursos desse tarô na época foi servido para construir templos onde vibram esses mesmos tarôs. Então, por exemplo, o templo que existe em São Tomé das Letras, ele foi construído graças a um grande trabalho que nós fizemos com esse tarô. Mas a partir de 2005, esse tarô vai ser aberto e vai ser distribuído. Aí nós vamos usar este. Não vamos mais usar aquele. Podemos usar aquele, mas esse enriquece mais ainda o outro. Então, este tarô, ele tem algumas diferenças. No arcano 1, no tarô de Oswald Wirth, a gente tem um mago numa mesinha. A gente tem aqui os 4 elementos. Ele tem o elemento mais alto na mão esquerda, que é a bagueta, dizendo que é ali que começa. Depois da bagueta vem o quê? Vem o segundo elemento, que é o copo, ou a taça. Depois vem a espada, que está na mesa. E depois vem o ouro, que é o final. E a gente tem a flor de lis, mostrando o aspecto andrógeno do processo bem debaixo da perna dele. Ou seja, se nós olharmos um órgão sexual angélico, ele teria esta forma dessa flor de lis que está debaixo das pernas dele. Então isso já é uma dica muito grande. Só olhando isso a gente já vê a riqueza desse tarô. Os outros não têm isso aqui, não tem essa sequência. A cabeça dele mostra o infinito, a possibilidade de se conseguir coisas do infinito. Agora esse daqui já é um outro tarô, totalmente diferente. Não mostra os 4 elementos, mas ele mostra um ser de 2 faces.
Então, por exemplo, se a gente olhasse essa lâmina manifestada dentro de nós, ou manifestada aqui fora, em 3 dimensões, o que a gente viria? A gente viria um ser muito estranho. É um ser com um rosto onde ele tem metade que é homem e metade que é mulher. De repente, ele se transforma instantaneamente, aí ele é metade velho, metade bebê. Ele é metade homem, metade animal. Ele é lindo do lado direito e é horrível do lado esquerdo. Este representa o tarô que nós falamos, Melquisedeque. Então é o próprio Melquisedeque. Melquisedeque é o senhor das duas faces. Então nós estamos em 2004. Quando for 2005, isso não é no dia 1º de 2005 de janeiro, mas a partir de 2005, assim que for liberado, nós vamos usar esse tarô. Qual é a diferença dos 3 tarôs do egípcio? Mental concreto. Esse daqui é o mental acima do concreto, que é o mental angélico, que não precisa raciocinar. O conhecimento é colocado direto dentro da cabeça, sem raciocínio, sem nada. Não tem dúvida, não tem questionamento. O que é certo entra como certo, o que é errado entra como errado. A gente não pensa se é certo ou errado. Simplesmente é colocada a verdade dentro de nós e nós, então, ultrapassamos os limites do homem. Entramos nos limites angélicos. Anjo não tem dúvida, ele não tem questionamento, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Por isso que existem anjos do bem e anjos do mal. Esse tarô, ele é acima desse daqui, ele desperta a intuição. Então, qual é a verdadeira intuição? A intuição mostra não só um conhecimento. Por exemplo, o tarô normal fortalece o raciocínio, onde pela dedução, pela comparação, pela lógica, eu consigo ter conclusões mais certas de uma realidade. É isso que ele vai fazer. Esse daqui não, ele já dá a verdade para você diretamente, certo ou errado. Esse daqui, além de ter a verdade que ele dá certo ou errada, ele mostra essa verdade ao longo do tempo. Então, chama-se intuição, que é o acontecimento de uma verdade dentro de um tempo, dentro de um ciclo, dentro de um período. Por exemplo, o que é uma intuição? É a gente ver um acontecimento se desenrolar, não é uma cena, não é um conhecimento, mas uma série de acontecimentos, uma cena, toda uma história acontecendo que ninguém muda. Por exemplo, uma profecia do que vai acontecer. Então, recebe-se por este tarô. Mas esse, a partir de 2005, a gente comunica para vocês quando vai ser liberado, aí a gente começa a divulgar. Então, vamos ficar no que a gente pode, que é esse. E esse é muito difícil de ser usado. Então, é muito mais complicado. Porque eu tenho que usar sempre com a polaridade. Esse não. Eu uso tanto faz, de um lado ou do outro. Esse aqui não. Eu tenho que usar sempre com as duas, para ele funcionar. Mas, quando chegar a hora, nós faremos os cursos e continuaremos com esse trabalho. Não é o mesmo, parece, mas não é. O de Marcelo é bem parecido. Esse tem alguns detalhes a mais, que o próprio Eliphas Levi colocou. À medida que a gente vai mostrando, eu vou indicar os detalhes para a gente saber. Bom, o mitológico ele é válido também, mas ele é mais simples ainda do que o tarô egípcio. Agora, o que acontece? Toda mitologia, o que quer dizer mitologia? Mito significa oculto, e logia conhecimento. Então, mitologia e ocultismo não tem diferença nenhuma. É a mesma história do oculto, dos símbolos, dos arquétipos. Então, a mitologia ela está inserida no tarô. Então, a mitologia ela está dentro do tarô egípcio, a mitologia está dentro desse tarô que a gente chama de Oswald Wirth, e a mitologia está dentro do tarô que a gente chama tarô de Aquário, que é esse tarô de Melquisedeque. Então, a mitologia, ela conta a história das hierarquias envolvidas com a humanidade. E a história das hierarquias envolvidas com a humanidade são os 22 arcanos maiores. Então, os 22 arcanos maiores têm toda a mitologia inserida. Eu não preciso estudar mitologia, é só entrar no tarô, ele te dá a mitologia, que é parte integrante dele. Toda a numerologia, toda a astrologia, toda a mitologia, todo o conhecimento oculto, tudo isso está dentro do tarô. Então o tarô representa a síntese de todas as ferramentas, de todas as linhas do conhecimento. Ele representa um dicionário mãe onde tem todos esses conteúdos. Em cima disso, então, o objetivo desse curso não é a gente só ficar falando do tarô, é usar na prática. Para usar na prática, como é que a gente faz? Primeiro, o tarô tem que ser de uso pessoal. Ele tem a nossa vibração. Ele tem que ser usado com respeito. Tem que ser usado com dignidade. Nós nunca usamos um tarô para fazer brincadeira com os vizinhos, com amigos que chegam em casa, por vaidade, para mostrar que a gente faz isso, faz aquilo. Não. Ele tem que ser usado para ganho de consciência. O objetivo de usar o tarô é ganhar consciência. E o nosso tarô, ele não tem o intuito, o objetivo de saber se a gente vai arrumar uma namorada, se vai mudar de emprego, se vai ter doença. Não é esse o objetivo, mas ganhar consciência. Porque à medida que a gente vai ganhando consciência,
A gente não precisa nem perguntar, a gente sabe o que a gente é, porque tudo que nós somos, todo o nosso karma, todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos, tudo que a gente é, toda a nossa constituição, nós sabemos. Só que não temos contato com isso. O tarô abre isso. Então ele vai mostrar essas coisas. Pode mostrar o destino, pode mostrar o karma, os acontecimentos favoráveis, negativos, e nós podemos usar. Mas o que eu quero dizer é que não é o objetivo nosso, simplesmente usar para isso, como todo mundo usa aí no mercado. A gente quer usar o tarô para ganho de consciência, para evoluir espiritualmente, expandir o conhecimento, e dentro dessa expansão, dentro dessa evolução, o que estiver lá dentro é lucro, inclusive achar quem vai ser a nossa namorada, namorado, se vai ganhar dinheiro ou não dinheiro, mas não é objetivo, porque senão ele perde a conotação do sagrado. E o tarô tem que ser sagrado, tem que ser de uso pessoal, nós temos que manipulá-lo constantemente, todos os dias temos que mexer com ele, colocar na mesa, abrir, entender, olhar a lâmina. Vocês falam, puxa, mas essa lâmina eu já decorei. Não, não decorou não, porque cada detalhe dela tem uma série de símbolos, de conhecimentos que de repente vão sendo colocados na sua cabeça. Então não é olhar uma vez, duas vezes, ter a imagem gravada, não. Ele vai soltando coisas para nós. Porque o tarô, na realidade, ele vai ser uma ferramenta através da qual fala o oráculo. E quem que é o oráculo? É um anjo, é a inteligência que se manifesta através do tarô. Então hoje o tarô não tem nada, é simplesmente um papel. É a mesma coisa que uma pessoa pegar uma Bíblia, abrir lá na sala, uma Bíblia rica, o que ela protege? Não protege nada. Ela vai começar a proteger a hora que você começar a rezar, a orar, a usar, a colocar a sua vibração naquela Bíblia, criar um ambiente, uma energia em volta daquilo, aí funciona. O tarô também. À medida que eu vou usando, à medida que eu vou tentando entender, aí eu vou atrair essas forças. Então, automaticamente, chega uma hora que a gente abre o tarô, a ambiência fica formada. De repente, as coisas começam a acontecer e ele, por si só, faz vaticínios, faz a coisa se realizar. Então, quanto mais usa, quanto mais pensa, quanto mais pesquisa, melhor é. Quem quiser esse tarô também, acho que eles providenciam, tem um meio de trazer. Mas a gente tem as lâminas que nós vamos mostrar, não se preocupem, depois vocês conseguem essas lâminas por vocês. Então nós temos o tarô com 78 lâminas, nós falamos das regras desse maior instrumento de magia. É respeito, é acreditar no tarô, quanto mais eu acredito, mais ele funciona, quanto mais eu uso, mais ele se revela, e este momento permite fazer o tarô. Hoje eu fiz uma experiência, eu sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, eu acordo 3 horas da manhã, um pouco antes, e 3 horas da manhã então a gente manda a bala. Aí eu falei, bom, eu vou criar uma regra, toda vez eu tento fazer isso, eu já falei isso pra você, acho que é o 5º curso que eu dou aqui de tarô, toda vez eu tento fazer e nunca dá. Hoje eu falei, bom, eu vou criar uma regra, vamos ver se dá para criar regra, se eu posso criar regra. Não teve jeito. Quer dizer, a hora que eu acordei, aquela região que eu moro estava totalmente no escuro. Falei, não tem. Então não é para fazer mesmo. Simplesmente voltei para a cama, aí não deu para criar regra. Então o tarô não tem regra. Ou seja, quem é que determina a regra? Somos nós. Então não adianta a gente falar, bom, eu pego um livro e ele manda fazer assim, eu pego aquela regra e faço. Isso não existe. Porque o tarô, primeiro, para funcionar não pode ter regra. Ele tem que ser totalmente sem regra. Então quando a gente dá o curso, nós deixamos isso claro. Não se pode estipular uma regra. Quem sou eu, né, para dizer que a regra é essa para usar o tarô? Tem. Ele é livre, ele é aberto. Simplesmente, às vezes, pega-se uma lâmina, põe em cima da mesa, olha para ela e ela fala com a gente. Não tem regra nenhuma. Quem faz a regra são as inteligências que estão atrás, que são os anjos, que são inteligências criadoras. E não existe regra. Então não vão atrás que tem que jogar da esquerda para a direita, tem que vir de cima para baixo, tem que colocar em cruz, tem que colocar 3 assim, 3 assado. Isso tudo é bobagem dentro de um verdadeiro tarô. No popular, no arroz com feijão, é assim que se faz, porque sem regra a gente não consegue. Então nós é que determinamos a regra. Assim, esta regra que está aqui, não fui eu que determinei, nós fizemos em conjunto no último workshop e estabelecemos. E eu vou repetir para vocês, aí não tem problema, porque não fui eu que fiz, mas foi um conjunto de pessoas que fez, houve uma aceitação, então vamos usar isso como ponto de partida. Mas vocês não precisam seguir essa regra, é isso que eu quero dizer. Se vocês falam, não, eu acho que é melhor fazer assim, faz, não tem regra, tarô não tem regra, porque não tem regra para entrar em contato com o espiritual. Qual é a condição? Por exemplo, tomar álcool.
evita um contato angélico, um contato com o espiritual? Evita nada. Por exemplo, comer carne evita um contato espiritual? Evita nada. É lógico, se eu tiver um corpo sem álcool, um corpo sem carne, estou mais limpo. E quanto mais limpo eu estiver, tanto de corpo como de alma, funciona. Mas o que adianta eu ter um corpo limpo e uma alma suja e querer ter um contato com algo superior? Não adianta nada. Posso ficar vegetariano, não comer carne, sem fumar, puro, lá, tomar 10 banhos seguidos e tentar um contato espiritual. Minha alma é suja. E a alma, quanto mais a gente se sutiliza, mais forte fica. Então o pensamento é pior do que um corpo sujo. Um pensamento sujo, uma mente suja, uma mente imbecil, uma mente egoísta, uma mente maldosa, é muito pior do que um corpinho limpo. Então, funciona na base da mente, da emoção, do vital e do físico. Então, não interessa álcool, não interessa nada disso. Eu já tive vários contatos angélicos. O primeiro contato angélico que eu tive, meu pai estava no fim da vida, ele gostava de tomar uísque, comer picanha. Então vamos lá, uísque, vinho, picanha. Quer dizer, a gente não exagera, mas eu estava com isso. Aí entrei no quarto, pronto, aí apareceu. Nunca tinha visto, levei um choque. Acordado, logo depois do almoço, aquele negócio. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Eu tinha comido picanha, tinha tomado uísque. Mas o que era? Eu estava num estado bom, mental, espiritual. É isso que vale. Então, o que vale aqui é consciência. Quanto mais a minha consciência se elevar, mais fácil é eu ter contato com essas realidades. A própria Helena Petrovna Blavatsky, que via essas coisas direto, tarô também, ela fumava, tomava cachaça. Não quer dizer nada. Eu não digo que a pessoa tem que fazer isso, mas quer dizer, não tem nada a ver. O que interessa é consciência. O principal mesmo é consciência. E as regras não existem, nós é que vamos definir. Bom, já falei do tarô para vocês. Aí está disposição 1. Nós temos no tarô de 22 lâminas, que vocês vão ver durante o curso, nós temos 3 cartas mães, representando pai, mãe e filho, os 3 aspectos de Deus. Porque a manifestação é trina. Então nós temos a carta 1, que é o pai, a carta 13, que é a mãe, e o louco, que é o filho. Então representa a trindade. E essa trindade, nós abrimos essas 3 cartas, a 1, a 13 e a 21, sempre que nós quisermos ter um momento sagrado. Então toda vez que eu usar o tarô, momento sagrado, é 1, 13 e 21. 21, existem 2 conotações. No tarô normal, o 21 é o louco e o 22 é o mundo, que é a última carta. Mas o louco, na realidade, é uma carta solta. Ele é solto, ele não tem número. Então a 21ª carta, a última carta, na realidade, que vale por 21 e também vale por 22, é o mundo. Então o louco é uma carta que vale por todas elas. Então veja, temos 3 cartas mães. Essas 3 cartas mães representam Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho de todas as tradições. Temos 7 cartas que representam todo o compasso setenário, 7 planetas sagrados, e a gente tem à disposição delas aí. E temos 12 cartas dos signos. Então o que é o tarô maior? O tarô maior, ele tem 3 cartas representando Deus, no seu aspecto trino. Tem 7 cartas representando a expressão setenária desse Deus na manifestação, através dos 7 dias da semana, 7 planetas sagrados, 7 perfumes, 7 pedras, tudo que é setenário. Porque a evolução é setenária, em todos os aspectos. Desde a química, a própria estrutura atômica, os elementos seguem séries setenárias. Tudo é setenário. E depois tem 12 cartas representando todos os aspectos das experiências, duodecenais. Então aí nós temos os 12 temperamentos, os 12 signos, tudo que é 12, os 12 meses do ano. Então aqui a gente tem uma estrutura do jogo evolutivo. Esse é o tarô maior. Então qual seria a disposição para a gente ler o tarô? Começar a brincar com o tarô. Eu pego as 3 cartas mães, pego as 7 cartas e as 12 aqui. Então já tem uma estrutura do tarô feita para entender melhor o que é o tarô. Não é uma carta solta, são cartas estruturadas. Então são 3, 7 e 12. Então põe 3, põe 7 e põe 12 que vocês têm aí quais são. Depois, o tarô menor. O tarô menor tem 56 lâminas, divididas em 4 naipes. Então nós temos 14 cartas para cada naipe. 14 vezes 4, 56. Então, a 23ª carta do tarô, qual que é? Aqui mostra, não precisa nem perguntar, ele mostra aqui a sequência. O arcano 1 mostra, ele está levantando o paus na frente. Então, a sequência é paus. Então, são 14 cartas de paus. Depois vem 14 cartas de copas, 14 cartas de espada e 14 cartas de ouro. Essa é a sequência. Então, aqui a gente tem a sequência, o tarô menor. Então, o tarô maior vem da 1 ao 22. O tarô menor começa com o fim do tarô maior. Então, a primeira carta do tarô, vocês têm aí, depois eu mostro na tabela. Então, a gente tem essa carta que é o rei,
que é o aspecto espiritual maior, masculino. Depois vem a rainha, que é o aspecto feminino maior, a polaridade. Depois vem o cavaleiro, que representa o karma, representa a lei. Depois vem o valete, que somos nós. E aqui vem o jogo de cenário. 10, 9, 8, 7, 6 até chegar no 1. Então são 14 cartas. Quero agora entrar em sintonia com o tarô menor. Então eu pego 14 cartas de paus, nessa sequência, rei, rainha, cavaleiro, valete, 10 até 1. Aí eu coloco debaixo dele mais 14 cartas no naipe seguinte, que é copas. Depois eu coloco 14 cartas no naipe seguinte, que é espada. Depois eu coloco 14 cartas no naipe seguinte, que é ouro. Então eu tenho as 56 cartas em 4 linhas. Então eu simplesmente olho para elas e tento entender um pouco, captar um pouco. É uma maneira de entrar em sintonia com o tarô. Então essa disposição, 3 cartas mães, 7 planetas, 12 signos. Essa disposição 3, as 14 cartas na sequência. Para a gente ter o tarô aberto em cima da mesa, quando a gente quer olhar o tarô como um todo. Nós temos 14 cartas pretas. Por que a gente começa com 14 cartas pretas? A gente começa com as trevas, com a ignorância, usando aqui luz e falta de luz. Então eu estou usando a carta com falta de luz. Eu não sei nada, eu vou começar a evolução. Então a gente começa com as 14 cartas com menos evolução, aqui não tem consciência nenhuma, que é o paus, também conhecida como bastão. É bastão ou paus, tanto faz. É o fleumático, corresponde ao temperamento fleumático, que é aquele parado. O fleumático, ele não tem ação, né? É o parado. E vai da carta 23 até a 36, correspondendo à sequência, tá? Depois vem 14 cartas vermelhas. A vermelha já tem luz, já é a carta de luz. Então vem da taça, ou também chamado copas, corresponde ao temperamento sanguíneo. Aí começa a despertar toda a alegria para a vida. Vai da carta 37 a 50. Essas duas cartas que eu falei, que são paus e copas, são cartas femininas. Então, normalmente, quando uma mulher usa o tarô para consulta, ou nós vamos usar para consultar alguém usando o tarô, e é mulher, a gente usa as cartas femininas, porque corresponde a ela. Depois vem as cartas masculinas, são 14 cartas pretas, que é a espada ou gládio, que corresponde ao melancólico. Então, vão da carta 51 a 64. E por fim, as 14 cartas vermelhas, moeda ou ouro, que corresponde ao temperamento colérico, vão do 65 ao 78. Então aí a gente tem o jogo de todas as cartas. As cartas espada e ouro são cartas masculinas. Então veja, a última carta do tarô, qual que é? É a 78. E como é que é a 78? É simplesmente um disco, uma moeda só. E o que é essa moeda só? É o sol, é uma moeda, é o ouro. Então tudo veio do sol. O que é a Terra? A Terra é uma parte do sol que saiu, cuja inteligência, que é Deus, dentro daquela energia eletromagnética que é o sol e todas as estrelas, foi transformando na Terra em toda a evolução. E depois, qual vai ser o final da Terra? Ela vai se iluminar. Todas as tradições dizem que nós temos que ser iluminados. Ela vai virar sol. Ou seja, ou a gente ilumina e ela pega fogo, e o arcano 22, o último arcano, mostra a Terra pegando fogo. E veja que o arcano de Aquário, ele é muito claro. Ele mostra a Terra pegando fogo. Então ela vai se iluminar. Então vai pegar fogo mesmo. Vai virar sol outra vez. Então é representado pela moeda, né? Pelo ouro ou pelo próprio sol. Viemos do sol, para o sol nós voltaremos. Então qual é o final da Terra? O final da Terra é ser chupada novamente para o Sol. Então, quem provoca o movimento de translação da Terra em torno do Sol? Todos os processos são inteligências, chamadas dinamês, que eu falei para vocês. Simplesmente ele puxa a Terra e a Terra entra no Sol. Pronto, funde tudo, aí começa todo um outro sistema. Esse é o que o tarô diz, é o 78. 78, isso é importante vocês marcarem. Quanto que dá fazendo a redução? 78 dá 7 mais 8, 15. Então, o conjunto de 78 lâminas está em que carta do tarô? Na carta 15, que é o diabo. Então, quando fala diabo, a gente já tem medo. Então, tarô não pode ter medo. Então, se a gente não tem coragem de olhar a carta 15, então nem abre o tarô. Mas, se a gente for olhar o tarô vivo, ele é o oposto desse que está aí. Por exemplo, 13 é o arcano da morte. Todo mundo fala que arcano 13 é morte, porque mostra cemitério, caveira. É nada, é vida, é nascimento, é mãe. Então, o que é mãe? Mãe é vida, mãe é transformação, mãe é continuidade. Então, mãe é o arcano 13, que é a carta mãe, significa Espírito Santo. Por exemplo, se eu quero entender Espírito Santo, olha que coisa. Eu sou católico, nós somos católicos. Então, o que diz o católico? O Pai, Espírito Santo, Filho. Espírito Santo é mãe, Pai, Mãe, Filho. Então, Espírito Santo, como que Jesus nasceu? Pelo poder do Espírito Santo, que é o
poder da manha. Então, se eu quiser entender o Espírito Santo, que carta que eu uso? Carta 13. E é morte, não tem nada a ver. Só que, na realidade, quando eu vejo o tarô real, quando ele se manifesta, ele não é morte, ele é vida, ele é totalmente diferente. O tarô é o oposto disso que está aí. Nem todas as lâminas. Tem lâminas que são parecidas. São muito parecidas, mas a grande parte das lâminas são opostas. Então, por exemplo, o diabo é diferente. Se a gente for olhar o diabo, não vai aparecer aquele bicho feio, chifrudo. Vai aparecer uma outra realidade. Agora, se eu sou mago negro, do lado da esquerda, aí a figura que vai aparecer é quem eu estou buscando, que é a figura das trevas mesmo. Mas se eu estou buscando o Deus consultor, Deus do amor, da alegria, da ética, da justiça, da felicidade, do sucesso, da vitória, da prosperidade, é esse que eu falo, totalmente diferente. E como nós trabalhamos do lado da direita, mas temos que encarar que existe o lado da esquerda, se bem que a nossa consciência é voltada à direita, então a figura que vai se mostrar é linda para nós. Então a carta 15, quando vocês tiverem uma dica, qualquer dúvida de que carta usar, usa 15, porque tem todas dentro dela. Vai ter que ter coragem para usar 15, não pode ter medo. Por isso que a gente tem que olhar o tarô e entender que aquilo é uma simbologia. Não é que aquilo vai te levar ao que ele está mostrando. O tarô mostra uma realidade diferente do que ele é. Isso já deixei claro para vocês. E sempre dois aspectos, negativo e positivo. Bom, as funções das cartas. Quem é o rei? Rei representa o aspecto divino. Na realidade, o espírito ele não é polar como nós, homens e mulheres. Ele é o quê? Ele é andrógeno. Então, na realidade, o rei e rainha formam uma carta só, andrógena. Mas como nós estamos no mundo polar, onde tem homem e mulher, então o andrógeno se divide em homem, ou masculino, e feminino, mulher. Então representa o aspecto espiritual masculino, o rei. Rainha, o aspecto espiritual feminino. Somando os dois é o total. Cavaleiro, o karma, como eu falei. Então vocês têm os 4 cavaleiros do Apocalipse, não tem? Então nós sabemos que, tirando o 4º selo, se a gente olhar o Apocalipse de São João, ele tem 22 trechos. Cada trecho do Apocalipse de São João é uma lâmina. Vocês querem entender o tarô? Peguem uma Bíblia e comecem a ler texto 1 do Apocalipse e olhem a lâmina 1 do tarô. Aí vocês vão ver o que é Jesus. É o arcano 1. Ele representa o arcano 1. Melquisedeque é o arcano 1. Então qualquer ser que está conduzindo a evolução é o arcano 1, que é o começo de tudo, é o início. Então se vocês lerem Apocalipse 1 junto com a lâmina 1, vocês vão entender o quê? O tarô vai ajudar a entender o texto da Bíblia e o texto da Bíblia vai te ajudar a entender o tarô. Os dois estão interligados. A lâmina 22 fala do quê? Da Nova Jerusalém. É o fim do mundo. A vitória, acabou o negócio. E o que diz o 22 do Apocalipse? É exatamente a Nova Jerusalém, o final do sucesso. Então, cada lâmina, ela tem a sua correspondência na Bíblia, no Apocalipse de São João. O que significa Apocalipse? Significa revelação. O que é o tarô? É ferramenta de revelação das verdades. Então não tem diferença do Apocalipse com o tarô. Então vocês podem abrir a Bíblia, por exemplo, eu quero estudar lâmina por lâmina. Então pego lâmina 1, leio Apocalipse 1. Pego lâmina 2, leio Apocalipse 2. Lâmina 3, Apocalipse 3. E aí vai. À medida que a gente vai passar, eu vou explicar melhor para vocês. Então, no tarô menor, quem que é o rei? Representa meu aspecto espiritual masculino. Mas eu tenho uma mulher dentro de mim, eu tenho uma ânima dentro de mim. Eu sou homem, mas tenho uma mulher dentro de mim, que é o que me falta, então eu uso uma mulher terrena para completar, devo usar para completar o que está me faltando. Mas eu tenho os dois aspectos, homem e mulher. Hoje eu estou só a metade, falta a metade que me complete. Cavaleiro é karma e valete seria cada um de nós no jogo. E 10, o jogo do 10 que a gente está, que a matemática é 10, todo o ciclo da roda de Sansara, de renascimento e morte, é o arcano 10, então aí vem o número 10. Bom, e os 10 é o jogo de 1 a 10. Bom, posição para conectar o espiritual. Já falei para vocês, simplesmente pegar a carta 1, que é o mago, depois põe, formando um triângulo, põe a carta 1, põe a carta que é a morte e a carta 21, que é o louco. Em alguns tarôs é o 22, mas a gente usa esse que é o real. Outra vez, já falei também, não existem regras para usar o tarô, nós é que vamos determinar. Um ponto é a confirmação. Então veja, nós não podemos ter dúvida do tarô. Se eu vou usar o tarô com dúvida, ele é duvidoso. Então eu tenho que acreditar nele. Só que eu sei que no início não é fácil, eu tenho que fazer essa conexão. No início essa conexão não existe. Mas mesmo que ela não exista, eu tenho que acreditar nele. E é acreditando nele que ele vai dar a sua certeza. Se eu já falar, não, isso nunca vai funcionar, ele nunca vai funcionar.
Mas não, ele vai funcionar. Eu é que não estou ainda fazendo a conexão. Mas chega um momento, a conexão é feita, ele funciona. E às vezes só numa jogada ele já diz tudo. É uma questão de experimentar. Mas, até então, nós vamos jogar 7 vezes, como eu falei, e a maior frequência é aquela que vale. O ideal é ter pelo menos 4. Esse aspecto é importante vocês também considerarem. Usar o tarô diariamente para criar essa sintonia com ele. É o único a manipular, embaralhar, cortar, deitar. Uma segunda pessoa que vocês estão consultando apenas indica, faz isso, faz aquilo, mas vocês é que mexem com ele, né? Só a gente que mexe. Por exemplo, tem gente que vai no banheiro e não lava a mão. Aí ele vai lá e pega no teu tarô. Quer dizer, já sujou. Quer dizer, o tarô é algo sagrado, com todo o respeito, limpo. De repente o sujeito foi no banheiro, veio com um detrito na mão dele lá e mexe no teu tarô. Aí você vai lá, ainda... Quer dizer, não tem nada a ver. É meio ruim isso. Então a gente usa, não por uma questão de higiene, mas por uma questão vibratória. Porque tem gente que tem mão de pata de urubu. Põe, dá um azar desgraçado, né? Tem gente que olha a planta morre, olho gordo. Então, pra que a gente vai... Não, deixa com a gente. Use sempre a quantidade 7 em todas as práticas e 4 eventos dentro de 7 é uma confirmação. Você já pode dizer, deu 4 é confirmado. Bom, não deu 4, deu 3, joga de novo, até dar 4. Ah, não deu, deu 2, então joga de novo, até dar 4. Quando deu 4, pelo menos, funciona. Não tenham pressa, tenham calma. Quanto mais jogar, mais vai se confirmar. Por que eu falo 4? Porque a evolução é centenária e nós estamos numa 4ª fase evolutiva. Terra, água, fogo, ar, mineral, vegetal, animal, luminal, sólido, líquido, gasoso, energético, plasmático, são os 4 estados de matéria, tudo é 4. Então, dentro do 4, está no jogo humano. Depois, à medida que a consciência vai tendo, uma vez só é suficiente. Manter a postura de seriedade, respeito, de consciência aberta, usar princípios de ética, justiça, moral. Por exemplo, eu vou jogar tarô para o meu chefe morrer, para eu pegar o lugar dele. Quer dizer, aí já é magia negra. Não digo que não posso. E aqui vem a parte prática, que nós já dissemos para vocês. A parte prática, nós pegamos o tarô maior e escolhemos uma carta dele para ser a carta de referência. Por exemplo, se eu quiser entender o tarô menor, uso essa daqui. Porque essa carta, ela tem os 4, ela mostra tudo. É o domínio, é o começo, é o mago. Então, se eu quiser magia, uso esta carta. É uma carta de magia. O próprio mago, a carta diz. Eu vou passar rapidamente para vocês, que isso é importante. Então, por exemplo, essa carta aqui é uma carta fantástica. Ela permite o conhecimento dos 4. Então, essa carta colocada junto com o tarô menor, abre todo o tarô menor. Porque já mostra. Abre paus, abre taça, abre espada e abre ouro. Então, essa carta abre o tarô inteiro. É uma carta de abertura. Qualquer dúvida que você tem, que carta eu uso, essa serve para qualquer negócio. Porque é o mago. Essa daqui, olha, essa é a polaridade. Você tem uma polaridade muito forte para decidir. Eu vou ficar com o Joãozinho ou com o Juquinha? Eu vou nesse, eu vou naquele. Faço isso, eu faço aquilo. Uma polaridade muito forte. É a carta 2. E também jogo de alma. Você está vendo que ela está sentada em cima de uma esfinge. Estão vendo uma esfinge, que é o monstro debaixo dela? Essa carta é a carta da maçonaria. E maçom não sabe. É a carta própria da maçonaria. Por quê? Ela tem as colunas J e B lá atrás, está vendo? Tem a flor de lis, que é o sagrado símbolo divino do androginismo. Tem o livro, que é a Bíblia, que fica no templo. É obrigatório estar aberto, seja lá que livro for. Tem a chave de Pushkara, que é a chave do conhecimento, da sabedoria, dos graus filosóficos. Tem a alma, que ele tem que se transformar, que está lá debaixo. E ela é cega, tá vendo? Ela não enxerga. Ela não sabe o que é, porque ela está com dúvida. É a polaridade. Ela não sabe se é esse ou aquele. Então é a própria polaridade. A coluna é a polaridade. Então quando a gente tem qualquer coisa relacionada à alma, a gente usa esta carta. É a polaridade. Polaridade que a gente tem. Usa essa carta aí. Quando quer saber algo, está no livro. Vocês estão vendo? Vocês conhecem aquela figura que está impressa no livro? Aquele é o Tao, do taoísmo. Então é o Yang e Yin, o certo e o errado. É a própria polaridade. Então é a carta da polaridade. Qualquer polaridade, põe essa ali no meio e joga o baralho, pronto, ele te responde a polaridade. Esse terceiro aqui, olha, esse daqui é Vênus. Vênus, a gente sabe que é a deusa do amor. Daí vem as doenças venéreas, as doenças de Vênus. O ciclo de Vênus é 9 meses em torno do Sol, é o quanto a gente dura. Então, todas as doenças urogenitais são de Vênus. Então, Vênus representa todo esse aspecto da deusa de Milo, Vênus de Milo e etc. Então, é a carta do amor, principalmente de um amor forte, aberto. É uma carta muito interessante. Então, usa para isso. A carta 4 representa a Terra, são todos os fatores terrenos. Então representa o próprio rei do mundo. Então a gente usa para fatores terrenos.
Então, por exemplo, saber coisas relacionadas à matéria, coisas materiais relacionadas a Júpiter. Então, por exemplo, se eu sou de quinta-feira, então eu sou ligado a Júpiter. Então é uma carta que eu estou muito conectado. Vocês vão saber depois que carta que vocês vão escolher. Ela chama vocês. Aí vocês vão colocar aquela para fazer o jogo de sim ou não. Essa carta aqui é a carta da espiritualidade, é o Papa, corresponde a Carneiro, simples. Então é a carta que abre aspectos espirituais, quando a gente quer um questionamento espiritual. Essa carta também é do amor, é mais forte ainda do que a outra. A outra ela é genérica, essa não, essa é o caminho. Então vem que ele não tem olhos, ele não sabe para onde vai. Então, por exemplo, é o Joãozinho ou é o Juquinha que eu vou escolher? Mariazinha ou é a Epaminondas? Ele está com um pé no lado esquerdo, o outro no direito, não sabe o que vê, está em dúvida, é o X, ele não sabe o que faz. Então aí tem dois caminhos. E ali tem o Cupido, que vai jogar a flecha nele. E a flecha pode matar ou pode despertar. Então, por exemplo, no aspecto do amor, a gente usa essa carta, no caminho do amor. Agora, por exemplo, se eu quero usar o meu amor para a humanidade, eu vou para a esquerda ou para a direita, é a mesma carta. Não é só amor de homem e mulher. Essa carta é o 7, é centenário. Também é um jogo, é todo jogo polar. É uma carta de gêmeos. Então, se eu sou gêmeos, se a pessoa é gêmeos, usa essa carta. Então, existem 12 cartas dos signos. Se eu estou consultando uma pessoa, eu vou usar o quê? A carta do signo dela. Então, eu pego a carta que é do signo, tem na tabela, ponho lá, ela já me ajuda sobre o signo dela, saber dela. Sobre a numerologia, sobre a astrologia. Aqui tem o aspecto positivo e negativo, a esfinge branca, a esfinge negra, de luz e de treva, bem e mal, essa é a conotação. Então, usa para qualquer aspecto centenário. É uma carta que reforça aspectos centenários. Isso aqui é justiça, não precisa nem saber. Vocês têm um problema de justiça, querem saber, eu quero saber uma questão, etc. Põe essa carta no meio, própria justiça. Essa daqui é a sabedoria, cano 9, homem perfeito. Então veja a cobra representando a sabedoria. A vara dele, olha os detalhes, a vara dele tem 8 trechos. Ele é o 9º trecho, que é a própria sabedoria. A luz mostrando elevada. Então é uma carta que traz sabedoria. Então quando quero sabedoria, eu uso essa carta para abrir. Tem uma dúvida sobre algo que eu acho que é mentira e algo que é verdade. Eu ponho essa como a carta que vai me abrir a verdade. Essa é a roda da fortuna, karma, fatores positivos e negativos. Então veja, nessa carta a gente tem uma figura girando no sentido horário, a outra anti-horário, uma cobra que é masculina, que é a vermelha, uma cobra feminina, que é a verde. Então é a polaridade também. Então, destino, karma, usa-se essa daqui, que é a roda de nascimento e morte, de destino e etc. Essa daqui é a força, então é a luta, é o poder, se você vai vencer alguma coisa. Então realmente é uma carta assim que a gente também usa como força. E fraqueza, porque se é fraqueza, qual é a minha fraqueza? Usa essa carta, porque força e fraqueza é a mesma coisa em oposição. Essa daqui é uma carta muito interessante. Essa é a carta, uma das mais dinâmicas do tarô. Ele está preso, parece que não pode fazer nada. Braço para trás, perna presa, mas isso é o que mais trabalha, é o enforcado. Então é aí que é dessa carta, carta 12, então você põe o 12 para lá. Então a dinâmica, eu quero saber da dinâmica de um negócio, da dinâmica da vida, da dinâmica de um trabalho. Essa é a carta da dinâmica. Se a coisa vai acontecer rápido, se não vai acontecer rápido. Isso que acelera tudo. É a carta que provoca aceleramento. Essa é uma carta-mãe, então aqui representa não morte, mas vida, representa o aspecto feminino. Então, sobre uma consulta no aspecto mãe, põe essa carta que vai abrir a consulta no aspecto mãe, a carta da mãe. Se for do pai, arcano 1. Se for do filho, arcano 21. Essa é a temperança. Então veja, ela está jogando prata no ouro. Ela está transformando algo que já tem valor em algo que tem mais valor ainda. Então é a temperança. Então aqui, por exemplo, é a carta do equilíbrio, de um julgamento muito mais importante também. Usa para julgamento, para a temperança, para o equilíbrio. Quer saber do equilíbrio, da temperança? Usa essa carta para abrir. Essa é a carta que vale por todas as outras. Então veja, tem a diabinha verde. Olha a riqueza do tarô, porque a mulher atrai uma força cósmica que chama Forrate.
Os outros tarôs não têm isso. Por que essa diabinha é mulher ou homem, do lado de cá? É mulher, não? Então você vê que o verde é mulher. Olha a riqueza que já te diz sobre as energias. O da direita vermelho é homem. Lembra o homem? Então aqui é a grande polaridade homem e mulher. Então é uma carta do andrógeno. É a carta da espiritualidade. Então se a gente quiser saber aspectos espirituais fortes, essa é a carta mais forte. Forrati é uma energia masculina e quem atrai é a mulher, por isso que ela é verde. Kundalini é uma energia feminina, quem atrai é o homem, por isso que o homem está nessas cores. Bom, essa é a carta 16. Essa carta 16, se vocês lerem o Apocalipse 16, vocês vão ver o rio Eufrates, que foi o que a torre provocou o ataque do Bush lá. E foi a carta que vocês viram na CNN espalhada para o mundo todo, que foi o avião entrando na torre. Essa é a carta. Aí caiu o domínio, o dinheiro, aí caiu o reino. Então o que representou o atentado de 11 de setembro? O fim dos Estados Unidos para comandar o mundo. Ninguém mais vai respeitar os Estados Unidos. Então eles perderam esse poder. Por quê? Exageraram no domínio. Então essa carta todo mundo viu. Aquela carta, essa carta foi a primeira carta na história da humanidade que foi divulgada e que praticamente mais de 50% da população mundial viu. Essa carta aqui, Arcano 16. E Arcano 16 é humanidade. Então mexe com toda a humanidade. Se eu quero saber coisa de humanidade, usa essa carta. E se vocês lerem o Apocalipse 16 com essa carta aberta, vocês vão começar a entender melhor o atentado do dia 11 de setembro. A carta 17 é o renascimento, é uma transformação, chama estrelas. Então veja, essa é a carta de um novo ciclo. Se vocês quiserem saber sobre Aquário, sobre Maitreya, essa é a carta. Então veja, o símbolo dele está sobre a flor, que é a borboleta. O símbolo dele é uma borboleta, é a marca dele. Ela está jogando toda a experiência de prata, feminino, toda a experiência de ouro, jogando para fora. O de ouro está jogando na água, que tem mais valor, e a da prata está jogando na terra, para ser reciclada. E ela está grávida, para dar um novo ciclo. Então, quem quiser conhecer Maitreya, quem quiser conhecer a volta de Cristo, a volta de Jesus, seja lá qual for, essa é a carta da alta espiritualidade. Aqui, olha, esta carta é muito interessante. Ela fala da queda da Babilônia. Então, se vocês quiserem saber exatamente o que está acontecendo no mundo atual, no momento atual, esta é a carta. Vocês veem duas torres. Uma que foi derrubada, que é a torre do Trade Center, e a outra era a torre de Babel. E a torre de Babel ficava onde? Em Bagdá. Então, quando atacaram a torre, eu falei na rádio, muito antes de acontecer, que ia atacar o Iraque. O pessoal falou, não, é impossível. Atacou. Porque estava na cara. Essa é a carta do Iraque. Esse rio que está aí é o Eufrates. E está vendo esse fruto do mar aí, essa riqueza que tem aí, o que que é? É o próprio petróleo e a água também. Debaixo de Bagdá, nós temos um dos maiores reservatórios de petróleo do mundo e temos um dos maiores reservatórios de água potável do mundo. E Deus dizia para Abraão, que lá viveu, nessa região em Bagdá, em Ur, que é onde era Bagdá, onde tinha a Torre de Babel. Torre de Babel é Gênesis 11, e tudo aconteceu no dia 11, tudo é marcado numericamente. Deus dizia, essa é a terra prometida. E o que dizia Abraão? Não é, só tem areia. Deus, homem de pouca fé, burro. Essa é a terra prometida, essa é a terra do futuro. Ele não chegava, não tinha consciência que lá debaixo tinha petróleo e debaixo do petróleo tem água. E aí mostra esse arcano. Essa é o arcano de Ur, Bagdá, é o arcano que está regendo o mundo atual, que vocês estão vendo todo dia na televisão. Então quer saber o que vai acontecer no mundo? E aí tem um jogo das forças que estão lá no Iraque, positiva e negativa. Agora depende de vocês interpretar quem é positivo aí e quem é negativo. Nem sempre aquele que parece que é o bonzinho é o positivo. Bom, essa é a carta do Sol, representa, você vê que ela está grávida também, representa um renascimento, uma transformação, a carta da Aleluia. Então a gente usa essa carta também para a expansão da consciência, para uma nova fase, uma nova vida, tudo que é novo, tudo que é transformação. Tem essa carta que é do julgamento, aí é simples, é só usar como padrão de julgamento. Então essa é a carta de Saturno, e Saturno é o deus do tempo, do ciclo, do julgamento. Então sempre que tem um julgamento, essa carta também é utilizada. Aqui é a esfinge, a alma, então seria a expansão da nossa alma. Os 4 reinos, que é o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Tem os 4 temperamentos. Por exemplo, eu quero saber a alma de uma pessoa, uso essa carta. Quero saber sobre o mundo, o que vai acontecer. Essa carta, ela é diferente das outras. A mulher está grávida e ela tem na mão o quê? 2 bastões. A carta 1, que bastão que tem? Tem um só. Essa tem 2. E por que não é homem e a mulher? Porque a mulher é que gera a descendência. Então essa que vai dar origem ao arcano menor. Então essa carta abre também todo o arcano menor. Usando essa carta eu abro o arcano menor. Porque o arcano menor vocês não tem 4 símbolos?
São os 4 evangelistas, são os 4 naipes. A carta 1 abre todas, como eu falei, e é lógico, a carta 22 também abre todas. Então a carta 1, ela abre todas como um começo. Ou seja, para saber o que vai acontecer partindo de uma coisa. Essa carta 22 abre como o que vai acontecer depois que isso foi realizado. Então a carta 1 mostra 4 possibilidades de 4 naipes de realização e essa carta, o depois. Por exemplo, alguém chega, quer saber, bom, a partir desse momento o que vai acontecer? Uso a carta 1 para abrir. Bom, e depois, numa segunda fase, depois que estiver lá, o que vai acontecer? Essa carta. Ela tem que carta que a gente escolhe para colocar no meio. Vocês vão sentindo gradativamente que carta que vocês vão usar. Mas pela carta, pela tabela, pelo que tem, pelo nome dela, pelo que ela expressa na figura, automaticamente vocês sabem qual carta usar no meio. Então não existem regras. O que eu passei para vocês é só uma orientação, não é uma regra. Bom, então a primeira coisa que vocês fazem, escolhe uma carta que vai abrir a pergunta de vocês. Aqui, por exemplo, é uma questão emocional. Quero saber qual é a pessoa que melhor estaria na minha vida, no meu caminho. Que mulher seria? Se eu sou homem, que mulher seria? Se é mulher, que homem que seria, por exemplo? Seria uma carta dessa. Quando a gente usa o tarô para o tarô falar para nós, a postura é essa. A direita é a direita do tarô. Então imagina que eu sou o tarô. Qual é a direita do tarô? É a minha direita. Qual é a esquerda do tarô? É a minha esquerda. Então direita é aquela lá. E esquerda é o lado de cá. Porque o tarô é que está falando. Mas, por exemplo, se o tarô me pergunta, aí eu que sou o foco do negócio. Hoje eu estou perguntando para o tarô. Olha, quem que é melhor para viver comigo? Qual é o melhor caminho que eu tenho que seguir ali? Eu estou perguntando para o tarô. Mas, se o tarô pergunta para mim, a minha esquerda é aqui, a minha direita é a minha direita. É diferente. Por isso que quando o tarô ele se mostra uma carta negativa e uma carta positiva, ele sempre se mostra com 2 cartas. É uma negativa e uma positiva. Então, a da esquerda, ele está me questionando. Então, eu que tenho que decidir. Então, a carta negativa é da esquerda. A carta positiva é da direita, porque eu que estou decidindo. A minha esquerda é essa, a minha direita é aquela. Agora aqui, quem está decidindo, quem está falando comigo, quem eu estou perguntando, não sou eu, é o tarô. Então, a esquerda dele é a esquerda do tarô. A direita dele é a direita do tarô. Ficou claro esse aspecto esquerda-direita? Se sou eu que estou sendo perguntado pelo tarô, é o contrário. A minha esquerda é minha esquerda mesmo, minha direita é minha direita mesmo. Mas se eu que pergunto para o tarô, a esquerda é a esquerda do tarô. E a direita é a direita do tarô. Depende do que você pergunta. É que nem eu chegar para ela, ela fala, qual é a tua mão esquerda? Eu falo essa. Eu pergunto para ela, qual é a tua mão esquerda? Ela fala aquela. É quem está sendo acionado. Então a gente escolhe uma das 22 cartas. Vocês querem uma pergunta? Dê um exemplo, falam alguma coisa. O que vocês querem saber? Justiça, por exemplo. Que carta que vocês vão pegar numa questão de justiça para saber se vai para a esquerda ou para a direita? A carta da justiça, simples. Então você põe da justiça. E aí o que você faz? Agora, primeira coisa, escolhe a carta central. Segunda coisa, o que a gente faz? Pega o tarô menor. E o tarô menor é homem que está lá? Interessa só para o homem? É só para o homem que interessa? Então pega a carta do homem. Quais são as cartas do homem? São as 14 cartas de espada e 14 cartas de ouro. Cartas do homem. Então isso é um negócio que vocês têm que saber. Homem é espada e ouro. Então, o que a gente faz? Coloca uma carta no meio, que é a carta que vai abrir. Essa é a consciência que vai nos falar, essa carta. Aí eu pego o tarô menor. Vamos supor que seja a mulher que está perguntando aqui, sobre uma questão amorosa aqui nesse exemplo. Se fosse justiça, seria uma questão de justiça. Se for a família, aí não é homem e mulher, é a família toda. Usa o baralho inteiro. Usa as 4, que é o casal. Se é o casal, usa os 4 naipes. Se é só homem, usa os dos homens. Se é mulher, usa os da mulher. Usa meio baralho. Então o que a gente faz? Coloca a carta que abre no meio, depois pega, por exemplo, vamos supor que é uma mulher que quer saber se vai para a esquerda ou para a direita. Então tem que definir, peraí, o que é de esquerda aí? Não é o tarô que vai falar, a gente que tem que pôr a regra. A regra nós é que determinamos. Então essa carta vai abrir questão amorosa. Pronto, está definido. Eu tenho que dizer para ela, não é pôr a carta e ela fala. Ela não fala. Eu tenho que dizer o que eu quero para ela. Então eu quero que ela me abra uma questão amorosa. Quem que eu vou escolher? Essa mulher que é quem? É o Tiago ou o Joãozinho? Bom, peraí, é o Tiago ou o Joãozinho, ficou claro? Ela quer saber se é o Tiago ou o Joãozinho e a carta abre para responder isso para mim. Essa é a regra. Não existe regra. Eu que criei agora. Bom, quem que está na esquerda?
Não é quem eu gosto menos. Você põe um lá. Quem que é? O Joãozinho. Quem que está na direita? É o Tiago. Então escreva no papel para depois vocês não confundirem. Esquerda é o Joãozinho, direita é o Tiago. Então depois você confunde. Né? Então põe lá, esquerda é o Joãozinho. Não interessa. Não é porque ele é da esquerda. Esquerda é ele, porque eu defini. Então está definido o jogo? Está definido? A carta que abre vai me abrir o quê? Quem que essa mulher, posso ser eu, pode ser quem eu estou consultando, no caso é ela. Então, quem que ela vai escolher? O Tiago ou o Joãozinho? O Tiago está na direita e o Joãozinho está na esquerda. Aí o que eu faço então? Segundo passo. Isso vale para qualquer coisa dentro desse jogo. Aí então, pega a carta e embaralha. Embaralha 7 vezes. Se quer embaralhar mais, embaralha à vontade. Mas no mínimo 7 vezes. Tudo é centenário. E quando a gente usa 7, esse número vai ficando marcado. Então embaralha 7 vezes. Bem embaralhadinho. Bom, mas embaralhar 3 é uma para mim. Embaralha 3 que vale uma. Então eu vou embaralhar 21 vezes que vale 7. 7 é o que determino, ficou claro? Não é 7 vezes só. Eu posso dar 3 jogadas que vale uma. Tanto faz. Mas eu tenho que fazer 7 ciclos. Então fazem 7 ciclos que vocês quiserem. Fechou lá. Aí o que você faz? Simplesmente começa a deitar as cartas. Deita primeiro da esquerda, porque o arcano 1 mostra a esquerda. Sempre à esquerda, ele não está com a esquerda para cima? Então, a esquerda. Então, começa com a esquerda. O arcano 1 mostra. Qual que é a esquerda aqui? Essa aqui. Eu estou perguntando para o tarô. A esquerda é do tarô. Não é o tarô que está perguntando para mim. Não é a minha esquerda, é do tarô. Então, deita a primeira carta aqui, a segunda carta ali, a terceira carta ali e vai. Então, vamos lá. Vamos embaralhar 7 vezes. Embaralhei 7 vezes. Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar. Como é que a gente corta? Tanto faz. Então, eu corto uma vez, corto 7 vezes. Vocês que determinam, a regra é de vocês. Ou não corto, vocês que determinam. Então, eu vou cortar uma vez, cortei uma vez, pronto. Agora eu vou deitar as cartas. Então, eu coloco pela esquerda aqui, uma lá, e vou deitando. 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai. Deitou todas as cartas. Muito bem. Quem que é o Joãozinho e quem que é o Tiago? É a esquerda. E Tiago à direita. Mas aqui na carta, quem que é? Então, quem que é? É o valete. É o valete. Então, vamos jogar o valete e vou ver onde o valete cai. Então, onde que caiu o valete? Vamos ver se ele caiu na esquerda. Onde caiu o valete? Valete. Tá aí, caiu na esquerda. Então, o Joãozinho caiu na esquerda. E o outro, então, caíram na esquerda. Os 2 valetes caíram na esquerda. Isso é uma confirmação. Quer dizer, se eu já fosse um tarólogo, uma taróloga prática, morreu. É da esquerda. Porque eu tenho a certeza disso, porque eu sinto a certeza. Não é porque eu estou chutando. Vocês têm que sentir essa... Ela fala para você, é ele, é o Joãozinho. E mostra na carta. Aí você fala, falou que é o Joãozinho, caiu na esquerda. Tá aqui, caíram do... Então é o Joãozinho. Ficou claro? Mas vamos supor que caiu um de cada lado. Não tira conclusão nenhuma. Aí você joga de novo. Joga de novo. 7 vezes, até dar uma confirmação adequada. Aí você fala, vou jogar 7 vezes, o que der mais vai. Aí o que der mais vai. Ficou claro como é que é? É assim. Bom, então o valete, ele representa a realidade. Agora, no caso de empate, o que eu posso fazer? Eu posso somar os números. Então vocês têm aqui 6, 7, 10, 10... Depois aqui você tem 9, 5, 6, 2, 1 e 3. Quanto deu na outra? Também pelo número você chega, certo? É uma outra confirmação. Ele confirmou no número e confirmou no valete. Então, se confirmou no número, confirma no valete, confirma em tudo, é o Joãozinho mesmo. Então, minha paixão vai ser o Joãozinho. O que eu indico é o Joãozinho. Isso é no tarô. Agora, o que fala para a pessoa? Tarô mostrou isso. Usa teu livre-arbítrio. É apenas uma indicação. Porque o tarô não assume karma. Nós é que assumimos. Então, justiça, como é que é? Exatamente a mesma coisa, põe a carta da justiça. Então, vai jogar. Homem usa a carta de homens, mulher, cartas de mulher. E o casal joga tudo. E funciona da mesma coisa. Você tem que determinar a regra. Ou seja, eu vou conversar com o tarô. A regra é essa. Faz e o tarô responde. Vocês aprenderam como é que usa isso? É simples, mas é muito rico. Experimentem. Isso te dá possibilidades infinitas. Você pode perguntar qualquer coisa. Sempre no jogo polar. E como tudo é polar, tudo tem 2 aspectos. É como o pai de santo. O pai de santo chega, mas vai dar certo, pai de santo?
Então ele fala, olha, vai custar caro. Porque vela custa 5 mil, 2 mil é de vela. Porque vela é do teu tamanho, são 7 velas, uma de cada dia da semana, etc. Então 2 mil eu não devolvo. Mas se não der certo, eu te devolvo 3 mil. Mas qual é a probabilidade de dar certo ou de dar errado? 50%, ou dar certo ou dar errado. E muitas coisas vão dar certo por si mesmo, ele não faz nada e embolsa o dinheiro. Ou então ele fala, não deu certo, eu te devolvo. Mas já ficou com o dinheiro da vela, já é muito. Então, aqui é o jogo das probabilidades de escolha. É jogo de decisão, é jogo de escolha. É lógico, vocês vão começar a jogar agora, a partir de agora. Então, essa decisão, vocês têm que acreditar. Mas também, você acredita, mas também não vão bancar o louco, a louca, porque ele ainda não está falando com você. Porque quando ele fala com você, você sabe que ele está falando com você. Você ouve, você sente que é o Joãozinho, vem a voz dele dentro de você, que é lá, e ele te confirma na carta. Ele fala com a gente. Por isso que chama oráculo. O que é oráculo? É a divindade que fala com a gente. Então ele coloca o conhecimento dentro da nossa cabeça. Eu já sei que é o Joãozinho. Eu já sei que é isso. Tem muitas pessoas que não entendem nada de tarô, não tem regra nenhuma, joga tarô, segue um esqueminha qualquer aí e funciona. Por quê? Porque ele conseguiu o contato com o oráculo que fala do jeito dele. Mas nós é que criamos a regra. E essa regra é fantástica para resolver. Você tem que definir na regra. Por exemplo, é uma questão de justiça. Ela está perguntando se é meu caso, eu sou mulher e o caso dela é mulher. Mas pera um pouquinho só. Você quer saber se ela vai ganhar ou se você vai ganhar? Então é você. Então esquece ela não existe. É você. Quer dizer, eu vou ganhar ou vou perder? Vai dar certo ou vai dar errado? É você. Agora, se você quiser fazer, você faz o contrário. E depois você pega o oposto. Aí você fala, ela vai ganhar ou vai perder? Também pode. Ela vai ganhar ou vai perder? Ela vai ganhar. Então quem que perde? Você. A conclusão sua é o contrário da dela. Os dois não podem ganhar, concorda? Mesmo que tenha acordo, alguém sai sempre perdendo mais. Ficou claro essa primeira? Podemos ir para a próxima? Bom, aqui, para vocês não esquecerem, sim, valete é sempre a pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, né? Sempre a pessoa. Se você está perguntando o karma, o que vai determinar o karma é onde está o valete e o cavalo. Depois a gente vai falar dele. Aqui tem um resuminho do jogo, como vocês fazem para não esquecer. Então o as, a carta as, ela é positiva, por isso que ela não chama um, porque um é Deus, pode ser qualquer coisa. Então normalmente o as ele é positivo, ele nunca é negativo, é uma carta boa. As cartas femininas a gente já tem ali, para vocês não esquecerem, que é bastão paus, que são negativas fleumáticos, taça copas, positivas o sanguíneo. Cartas masculinas, glado espado, negativo melancólico, moeda ouro, positiva colérico. O jogo, definir a pergunta, decisão ou atributo que vocês querem. Tem que definir o que quer. Escolher uma carta do tarô maior mais adequada para o fim, que será o regente, a carta que vai abrir. Né? As 22 cartas podem e devem ser usadas. Exemplos práticos para todas elas nós passamos. Escolher um ou dois conjuntos completos. Eu posso usar um conjunto só, 14. Mas 2 é mais rico, então eu uso 2. Posso usar uma só. Por exemplo, eu estou perguntando, é um caso positivo. Eu vou ganhar 1000 ou vou ganhar 10 mil? Então eu pego o quê? Eu não vou pegar a carta negativa. Eu pego a carta positiva e jogo uma vez só. Onde o valete caiu é o sucesso. Eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos. Eu vou perder 1000 ou vou perder 10 mil? É perda. Então eu vou usar uma carta de perda. Aí vocês têm que ter criatividade. Cada um vai achar o seu caminho. Então, se a pergunta é de perda, comparando perda, eu uso um naipe só, de perda. Se for homem, eu uso espada, se for mulher, eu uso paus. Ah, não, é sucesso. Eu vou arrumar um emprego que eu vou ganhar 3 mil ou vou ganhar um emprego que eu vou ganhar 7 mil? Então eu vou usar o quê? Carta positiva, para fazer essa pergunta. Onde o valete cair mais vezes no jogo de 7, o que vai acontecer mesmo. Então eu uso o quê? Homem usa ouro, mulher usa copas, que é positivo. Então se a pergunta só envolve aspecto positivo, comparativo, entre o valor mínimo e máximo, eu uso um naipe só. Se é comparativo de um valor mínimo e máximo, eu vou pegar 5 anos de galera, eu vou pegar 30 anos de cadeia, o que eu uso? Eu uso uma carta negativa para dizer que cadeia é cadeia, prejuízo. Então eu uso uma carta negativa. Ficou claro? Agora, se é polar entre negativo e positivo, aí eu uso as duas, negativo e positivo. Por isso que a gente fala escolher um conjunto, ou 2 conjuntos, da mesma maneira. Como é que a gente decide onde cai o valete? Como é que confirma aquilo? Pelo número. Né? Então, o que tiver maior número de um lado ou do outro, confirma o valete. O que mais confirmaria, no entender de vocês, a conclusão? Onde tiver mais carta vermelha. Então, onde tiver o valete, confirma. Onde tiver a soma do número do lado, confirma. Onde tiver carta vermelha, confirma. Não faz mal se cair da esquerda ou da direita. Então, o número maior de carta vermelha confirma. A somatória dos números das cartas de 1 a 10 que cair de um lado, confirma. E o valete confirma. Agora, se os 3 confirmarem, quer mais dúvida? Está claro. Não é só o valete, eu escolho também. Eu sou desconfiado, eu sou mineiro. Então o que eu faço? Eu vou usar o valete, eu vou usar um número e vou usar carta vermelha. Quando que vocês definem que vocês vão fazer isso? Antes de jogar.
Então eu vou jogar, é só o valete. Onde o valete cair, morreu. Se cair 2 valetes, está confirmado. Bom, aí eu falo, não, é o valete mais o número. Tem que dar valete e número. Onde cair valete e número, está confirmado. Não, peraí, vou ser mais criterioso. Onde cair os 2 valetes, tiver número maior do mesmo lado e tiver maior número de carta vermelha daquele lado. Então está confirmado. Como é que a gente usa isso? Por que usa isso? No começo, quando a gente não conhece bem o tarô, não sabe se ele está falando com a gente, o que eu faço? Eu tomo precaução. Então vou usar tudo isso. Então vou fazer até dar. Quando deu, falo, bom, agora deu, numa maior frequência. Agora, futuramente, quando a coisa vai indo, eu não preciso usar, por exemplo, a carta vermelha só. Eu não uso mais carta vermelha, só uso o número mais o valete. Bom, a coisa está funcionando. Por quê? Porque o que eu consultei aconteceu. Qual é a resposta que vocês vão ter? Na prática. Na prática é que vai mostrar para vocês a realidade. Tá dando tudo certo, então você vai aprimorando. Até que chega numa hora que simplesmente só o valete, onde cair, já diz tudo. E às vezes você vai jogar, ele já te fala. Você nem joga, já falou. Mas não é você que está com minhoca na cabeça, ele está falando mesmo lá dentro. Você sabe que ele fala lá dentro. Repetindo, isso é importante. Decisão entre o mínimo e o máximo, negativo, carta, um naipe só, negativo. Decisão positiva de um mínimo e um máximo, de um valor para outro, carta positiva, um naipe só. Dúvida, esquerda, direita, os 2 naipes. Decisão, onde cai o valete, os 2 valetes, é uma. Segundo, numérico, onde tiver maior número também, está lá. E terceiro, onde tiver maior carta vermelha. Pronto. Aí é infalível. Se tiver maior número de carta vermelha, se tiver maior soma numérica, e se tiver os 2 valetes, a certeza está confirmada. São 3 possibilidades. E ela respondeu as 3. Bom, embaralhar 7 vezes, corte arbitrário, aí vocês têm a regrinha para vocês não esquecerem. Valete, carta vermelha e maior número, confirma. Se vocês olharem a primeira tabela, vocês têm os 22 arcanos. Vocês têm aqui a letra hebraica dos arcanos. Vocês têm na outra coluna as sefirotes da Kabbalah, que elas estão relacionadas. Nós já fizemos um curso relacionando o tarô maior com a Kabbalah. Ou seja, o tarô abre a Kabbalah e a Kabbalah ajuda a entender o tarô. Então a gente coloca as 22 lâminas do tarô maior dentro da estrutura da Kabbalah, que é a árvore sefirotal. Tem 10 sefiras, que são as anciãs da sabedoria, e tem os 22 caminhos que ligam essas 10 sefiras. Então a gente coloca uma carta do tarô maior em cada um dos 22 caminhos. Por isso que tem essa coluna. Aqui tem a letra em português que corresponde à letra hebraica. Tem um valor numérico. Então a carta 1 vale 1, a carta 2 vale 2 e assim vai, até a carta 10. Então a gente tem aqui, a carta 1 vale 1, carta 2 vale 2 do tarô maior. Até a carta 10 que vale 10. A carta 11 quanto vale? 20, porque aí já muda a escala. Então veja, por que vai de 1 a 10? Porque 10 é a numerologia que a gente tem, 10 é a roda de Sansara, nascimento e morte. Então toda a nossa evolução vai da carta 1 até a carta 10. Por quê? Qual é a carta 9? Homem perfeito. Então eu começo com 1, não sou nada. Aí eu começo com 2, aí eu vou para o 3, até chegar no 9. Ou o inverso, tanto faz. 9 tem menos valor e 1 tem mais valor, que é o líder, que é o chefe, etc. Tanto faz, depende do aspecto da numerologia. Mas aí, do 1 até o 10, nós temos uma primeira escala. A carta 11, ela é muito forte. Então a carta 11, ela vale 20 já, vale 2 vezes 10. Que dia que aconteceu o atentado? Tinha que ser no dia 11, senão não seria um atentado de lei. Aquilo não foi um louco muçulmano que fez aquilo. Isso foi um louco que fez, mas inspirado por consciências maiores que determinaram que fosse feito. É isso que quer dizer. Não foi nada de obra ao acaso. Porque vocês viram que era impossível acontecer aquilo. Eles até se assustaram. Como é que foi tão forte? Que tinha que ser. Como é que funcionou tão perfeito? Que tinha que funcionar. Era o momento, tinha que ser. Então veja, a carta 11 vale 20. Ela é muito mais forte do que as de baixo. Depois, a carta 12 vale 30. E aí vai seguindo sempre de 10 em 10. Até a carta 19 que vale 100. A carta 20 já é a terceira potência. Então a carta 20 vale 200, a 21 300 e a 22 400. O que significa o número 400? É o número da Terra. Então todo numerólogo fala que 4 é o número do azar. Não, é o número da Terra. Então 4, 40, 400, 4.000 é número terreno. Então valores terrenos estão ligados ao número 4. Isso o tarô fala. Então veja, 400 é a própria Terra. Então 400 é a lâmina 22, é 400. É a Terra. Por isso que chama o mundo, o arcano 22. 400. Da carta 1 a 10 temos primeira potência, primeiro valor. Da carta 11 até a carta 18 nós temos um segundo valor, que é uma segunda escala.
Da carta 18 para frente, 19 para frente, um terceiro valor, que é 200, 300, 400. Então, as cartas mais fortes são as que têm mais valor. Não precisa nem dizer. A carta 1 é o início, ela tem valor, lógico. Mas eu digo, dentro da sequência, o valor 400 é o máximo. Então, onde que a gente chega na numerologia na Terra? Até o 400. Por isso que 400 é o número da Terra. É a vitória, é o final. Então, com isso, vocês podem jogar numerologia junto com o tarô. É só usar a técnica da numerologia, reforçar com o tarô. E o tarô reforça a numerologia. Se eu uso uma numerologia de 1 a 9, eu uso as cartas de 1 a 9. Se eu uso a numerologia de 1 a 10, de 1 a 10. Depois aqui tem a natureza. Nós temos 3 cartas mães, e aqui diz quais são. É a carta 1, a carta 13 e a carta 21, que é o pai, mãe e filho. São cartas mães. Então existem 3 cartas mães. Existem as cartas duplas, onde nós temos aqui, são 7 planetas que têm cartas duplas. Por que ela é dupla? Porque o planeta gera polaridade também, né? Ele representa o bom e o ruim. Então nós temos cartas duplas. Então planeta é dupla. Onde tem carta dupla é planeta. Por exemplo, a carta 2 é Lua, a carta 3 é Vênus, a carta 4, eu estou lendo na coluna seguinte, Júpiter, a carta seguinte, 11, é Marte. Aí depois nós temos a carta 17 é Mercúrio, a carta 20 é Saturno e a carta 22 é Sol. Então nós temos 7 cartas duplas que correspondem aos planetas. Depois temos 12 cartas simples que correspondem aos signos. Lembra aquela estrutura que eu falei 3, 7 e 12? Aqui vocês têm as cartas. Aqui tem a referência, então carta 1 é Pai, carta 2 é Lua, Vênus, então tem o signo, a referência do signo, a referência do planeta ou a referência do aspecto divino. Tem a interpretação, versão das mais fortes. Por exemplo, no vulgar, a carta 1 é o mago. Segundo Cagliostro, é vontade. Segundo São Germano, é o princípio ativo. Segundo Henrique José de Souza, é o unilateral. Então são nomes diferentes para a mesma carta. A carta 2 é papisa, sabedoria, princípio passivo, expansão. A carta 3, imperatriz, atividade, princípio neutro, realização. Então esses nomes vão ajudar vocês a tirar conclusões também sobre a carta. Mas o nome não é importante, o importante é vocês sentirem o que cada carta está passando. A carta da justiça, por exemplo, o nome é adequado? É, porque ela representa a própria justiça, ela tem a balança que ela pesa os 2 pratos, o certo e o errado. Então ela está feita, então justiça eu não tenho dúvida. Aquela carta do amoroso, carta 6, 2 caminhos, também tem dúvida? Não tem, mas tem carta que vai dar dúvida para vocês. Aí vocês usem esses nomes para facilitar, tá bom? Então aqui a gente tem esta tabela.